Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso quinto dia de aula de teologia pastoral, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Hoje nós estamos falando sobre o pastor e a família, ou ministério e a família. Eu separei aqui para vocês algumas coisas, tanto o slide do professor Elmer, quanto também o material que dá a apostila e também do livro-texto. E, inclusive, lembram que na última aula eu falei que eu queria ler um texto para vocês, de material que eu escrevi, falando um pouco sobre aquela questão que nós falamos, que nós olhamos muito para o performático, e tem hora que a gente acaba se perdendo. Então, depois eu quero dar a síntese de um texto que eu escrevi, e até fazer aqui uma discussão rápida sobre esse assunto, porque tem uma das respostas, porque a gente acaba dedicando tanto tempo, né, para o lado mais performático. Bom, mas indo agora um pouco, irmãos, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, né, sobre essa questão ainda da família. Eu, certa ocasião, ouvindo um jovem pastor pregar, eu achei lindo aquilo. Enquanto ele pregava com muita propriedade, citando a Bíblia com muita autoridade. Foi num culto de jovens, ele dizia o seguinte, que o coração de um homem tem dois vazios. E aí, na hora que ele falou dois vazios, aquilo me chamou a atenção. Eu pensei, opa, lá vem heresia, né? Ele falou assim, o primeiro vazio é o de Deus, que é o maior de todos e que ninguém completa. Que só Deus, na pessoa de Jesus, pode preencher. Mas o segundo vazio é da cara metade, que é a alma gêmea que Deus preparou para nós, para a gente constituir família. E enquanto a gente não encontra, a gente fica à procura. E eu achei muito interessante essa fala, porque Adão praticamente falou algo parecido para Deus, né? E Deus disse para Adão algo parecido, é como se Deus contemplasse que na criação de Deus todos os animais tinham par e Adão não. Então não é bom que ele esteja só. Eu vou preencher esse outro vazio, que é para essa vida, para essa existência. E eu achei muito interessante, porque, com exceção daqueles que vão para o celibato, pela opção, ou quem sabe por uma vocação, porque eu não sei se vocês lembram que a questão do celibato, nas escrituras, haviam três tipos. Os celibatos por obrigação, que eram aqueles pelos quais os reis tornavam a pessoa como um eunuco, então eles se tornavam celibatário pela obrigação. Tinha o celibato pela decisão, como nós entendemos que Paulo era, pela escolha, eu posso me casar, gostaria de me casar, mas por causa do ministério e do reino, eu prefiro não me casar. E existem aqueles que nascem praticamente quase como uma vontade de nunca contrair casamento. É praticamente pode ver, não sei se vocês já conheceram alguém assim, mas é praticamente uma vocação. Não dá para entender como uma pessoa, né, pode viver assim. Mas quando nós estudamos um pouco e avaliamos um pouco e vemos, essas pessoas existem também, né? São pessoas que preferiram viver sozinha e não sentem falta de um cônjuge. Mas eu achei muito interessante essa frase, né? Que nós temos dois vazios. Eu não me recordo o nome do pregador, mas eu aprendi com ele. E eu aprendi também com o pastor Ricardo Agreste a seguinte frase, que se você deseja ser feliz, não case. Mas se você deseja fazer alguém feliz, então se case. Essa frase é muito linda e é muito oportuna, né? E como disse também o Carlos Duarte, Adão já era feliz no paraíso. O casamento não é o que nos faz nos tornarmos felizes. Felizes já temos que ser antes, como solteiros. Quem se casa em busca da felicidade pode arrumar um grande problema, Carlos Duarte. Eu acho muito interessante isso. A ideia da mulher dá uma ideia de que foi uma providência ou foi uma vontade? Porque dá a ideia que assim, poxa, o homem precisou, vou fazer um arranjo aqui para ele ter a mulher. É o plano de Deus, né, Júnior? Mas a gente entende, né, que não é bom que o homem esteja só. É, 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 é o propósito de Deus, né, Júnior? Pode ver, Júnior.
a família é esse complemento, né? A gente Então, se mas a torna ideia do completo. texto, a ideia do texto leva para outro entendimento, né? É, De uma necessidade extrema, porque pode ver que o próprio Adão clama por essa questão. Porque é que nem... parte dele, não é que parte dele, da vontade dele, porque ele quer o plano de Deus, né? Porque Sim, a ideia é que a sim. mulher seja apenas um acidente. Eu não diria um acidente, mas eu diria parte do propósito, né? Mas, Então, mas a ideia leva a isso, porque pode ver, o próprio Adão tá descontente, tá tudo certo, estou feliz, mas a felicidade não estava completa. A ideia que parte dele dessa providência. E quando a gente pensa na questão da providência, é algo que está faltando ali naquele momento, mas que sim, não era do plano. Então, você entendeu? entendi. Mas, assim, eu não É, queria entrar agora num debate do tema, né? Senão a gente vai fugir muito da aula de hoje. Mas, assim, eu entendo como parte do processo daquilo que Deus tinha sonhado. Não teria como... Deus poderia nos criar como foram os anjos, dar uma ideia de criação individual. Ele pode tudo. Mas fez parte, né, da nossa nova composição. É assim que eu entendo. Mas tudo bem, vamos tentar voltar lá para o texto, né? Mas o que eu quis destacar aqui, principalmente, é essa ideia de que você não pode buscar no casamento a felicidade, mas você pode buscar no casamento se tornar mais completo, né, mais abundante, tá bom? Beleza, meus irmãos, tudo bem? Deixa eu até falar uma coisa aqui que eu aprendi que foi muito interessante. Eu pus na minha postura, não, já eu falo. Vamos lá para o livro-texto agora, vamos para o livro-texto. Vamos para o livro-texto um pouco, deixa eu só fazer um apanhado aqui. Olha só. O livro-texto, eu queria compartilhar com vocês, nós temos aqui, vou compartilhar esse PDF, né? Essa parte. Ó, a primeira parte, nós já trabalhamos, né, redescobrindo o ministério pastoral, o que o pastor deve ser e fazer. Ou seja, a gente vem trabalhando sobre esses temas nessas aulas, né? O Ministério Pastoral na História, isso ainda não falamos, tá? E possivelmente não dê tempo, então é interessante essa abordagem do Ministério Pastoral na História, tá? Concepção bíblica do Ministério Pastoral, a gente acaba pontuando toda hora sobre isso. Parte 2, perspectivas preparatórias. O caráter do pastor, o chamado para o Ministério Pastoral, sim. O treinamento para o Ministério Pastoral. Daqui em diante, a gente vai começar a pontuar um pouco mais esse detalhe. E a ordenação para o Ministério Pastoral. Deixa eu até fazer uma pergunta aqui para vocês rapidamente. Por que nas igrejas históricas, e no caso nós batistas, né? E vocês sabem que esse seminário, ele nasce na Igreja Batista Nacional, então toda a estrutura dele é das doutrinas batistas nacionais. E eu continuo sendo batista nacional independente. Então, as doutrinas desse seminário, do nosso seminário, que é o STBM, né? São batistas nacionais. Por que nós falamos ordenação e não consagração? O que vocês acham? Tem alguma ideia? Eu acredito que a consagração, ela foi para uma única pessoa, Cristo Jesus. E a eu entendo, ordenação para os seus co-pastores. eu entendo que a ordenação, a nomenclatura, aí ela surge com a reforma. Ela não existia antes, ela surgiu com a reforma. Outrora, até no Antigo Testamento, a palavra que aplicava era consagração. Consagrava, por exemplo, o próprio Samuel foi consagrado, era mais utilizada. A ordenação aparece na reforma protestante. Então, mais algum comentário? O que vocês acham? Por que é coordenação e não O conceito de consagração? ordenação, né, é confirmação do chamado, né? E chamado, assim, igual o pastor Johnny falou, são para os comissionados, né? E a consagração, eu também penso da mesma forma, seria para Jesus. Tá. Então, agora, o que o Júnior disse é interessante, mas, Júnior, na realidade, quando a gente vê, né, as recomendações bíblicas, nós entendemos que a recomendação do Novo Testamento ela está voltada
a impor as mãos no candidato e orar por ele, pedindo que Deus o separe, né? E aí é uma ideia de ordenação. Já o Velho Testamento, ele é literalmente a ideia da consagração. Podem ver que no Velho Testamento havia a figura do profeta, que pegava o chifre com o azeite e derramava sobre o rei ou mesmo sobre um outro profeta. Era o ato da unção. No Novo Testamento, muda-se essa questão. Impondo as mãos e orando sobre eles. Então, começa no Novo Testamento e se consolida na história da igreja. Hoje, acontece algo bem curioso. Nas igrejas pentecostais, se consagra o candidato, né? Mas nós, de igrejas históricas, e principalmente igrejas que são voltadas mais à teologia, entendemos que a consagração, ela quem dá é o Espírito Santo ao candidato. Assim como Jesus foi consagrado, pode ver que nós recebemos o Espírito dele. Nós recebemos também esse chamamento. Então, quem nos consagra hoje, na Nova Aliança, é o Espírito Santo. E a igreja, com os oficiais já reconhecidos, validam aquele candidato, impondo as mãos. É aí onde surgem as recomendações de Paulo, falando sobre a imposição de mãos. Entenderam? Ficou claro ou não? Então, na imposição de mãos, é onde nasce a ideia da consagração, ou melhor, da ordenação, entendeu? Por isso que no Novo Testamento a gente impõe as mãos. Com Paulo foi assim, né? Exatamente. Os irmãos... Então, eles impunham as mãos, né? Pode ver que em Atos dos Apóstolos vão ver com muita frequência isso, e pode ver que lá em Timóteo, não deixe de desenvolver o dom que é em ti, que te foi dado por profecia e com a imposição de mãos dos presbíteros. Atos, 1 Timóteo 4, 14, né? Então, nós vemos que há esse tipo de recomendação. Olha só também em 2 Timóteo 1,6. Por esse motivo, o convido a reavivar o dom de Deus que está em você pela imposição de minhas mãos. Ou seja, Paulo está falando para Timóteo, olha, eu te validei. Logo, esse é um ato de ordenar. E por isso que as igrejas históricas trabalham sobre essa ideia, né, de impor as mãos. Então, havia, lá em Hebreus também vai falar, Hebreus 6:1, sobre isso. Então, era comum na igreja do Novo Testamento as pessoas receberem a imposição de mãos para receberem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou quando o candidato já era aprovado, ou seja, experimentado, ele recebia a imposição, tá bom? Mas aí depois leiam melhor aqui esse capítulo 8, e qualquer dúvida a gente vai esclarecendo. Agora, muitas igrejas, elas fazem a convocação do culto de consagração pastoral. E lá eles ungem e derramam o azeite. Eu, por exemplo, quando sou chamado para pregar em igrejas que têm essa característica, eu me delicio, irmãos. Eu acho isso muito bonito. É litúrgico, né? É litúrgico. É tipo como se pegássemos a ideia do Velho Testamento agora e aplicássemos no Novo. Só que, assim, como batista, eu sei que não está de acordo com aquilo que eu enxergo, mas eu respeito aquela igreja. E ali, geralmente, quando eu já fui convidado a pregar, nessa hora eles também me dão, né, o cálice para derramar, e eu, né, jogo o cálice lá no irmão e a igreja pega fogo, geralmente são os mais pentecostais, né? E é aquele momento bem piedoso, bem gostoso, sabe? Então, assim, eu não faço, assim, uma acepção, uma censura, e se eu posso, eu explico, né, que há uma diferença entre a consagração e que aquele ato é só representativo. Já no Velho Testamento, lembram que o Espírito Santo ele vinha de forma esporádica. Hoje, no Novo Testamento, ele é residente, né? Ele já está com o cristão. Então, mas assim, são questões, tá bom? E aí a gente depois debate mais sobre isso, tá bom, meus irmãos? Beleza? Até aí? Tudo bem?
O interessante é que a ordenação ela é só apenas confirmação daquilo que a pessoa já é, né? Já é algo que foi dado por Deus à pessoa. É apenas uma E por confirmação essa razão de pelos o irmãos. seminário não ordena ninguém. É isso aí. Quem vai ordenar é o dom de Deus sobre a pessoa, ou melhor, quem vai consagrar é o dom de Deus sobre a pessoa, e nós só vamos validar aquilo que Deus está fazendo. É por isso que nós não consagramos, né? E aqui o seminário teológico ele não tem esse poder, e é por essa razão que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com todos esses que se enveredam achando que ao estudar se tornarão, não necessariamente, tá bom? E aqui na parte 3 do livro, voltando aqui ao livro-texto, irmãos, olha só que interessante. Agora a gente está entrando para essas partes que a gente vai desenvolver. Família do pastor, a vida de oração do pastor, o aspecto pessoal, e a vida de oração do pastor, o aspecto ministerial. E o capítulo 12, olha só que interessante. Aí vem aqui também como o estudo do pastor e a compaixão do pastor pelas almas. E por último, vem perspectivas pastorais. O culto, pregação, exemplo, liderança, evangelização, vigilância e o alerta, observações e ordenanças, respostas às perguntas mais frequentes. Essa última parte aqui, o livro é muito autoexplicativo, então a gente não vai, assim, destacar muito, né? Eu vou fazer um apanhado disso daqui, tá? Então, é essa outra parte 3 que a gente vai estar trabalhando bastante. O estudo do pastor a gente já tem trabalhado bastante, mas aqui eu vou dar uma pincelada. A compaixão pelas almas é fundamental, mas esses pontos aqui, ó, vida de oração do pastor, aspecto pessoal, ministerial, é imprescindível, assim como a família, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Beleza? Tranquilo? Ok. Tranquilo. Então vamos lá para a página 175 aqui dessa apostila. No nosso livro-texto, é a mesma página? Não, é a É uma 163. É 163, né? É a vida de oração do pastor, é a página 176. Não, a pastor e a família. Ah, ok, perdão. É 163. Isso, então, só para a gente corresponder aqui igual, eu estou pegando emprestado aqui só para facilitar. Parte 3. As perspectivas pessoais, a família do pastor. Opa. A família do pastor, a vida de oração do pastor, o aspecto pessoal, a vida de oração do pastor, o aspecto ministerial, o estudo do pastor e a compaixão do pastor pelas almas. Vamos ler um pouquinho aqui o livro-texto, para a gente fazer alguns debates, tá bom? E a gente, logo na sequência, vai para a apostila e vamos também para o material de slide do professor Elmer, tá bom? Quem quer ler para nós? Pastor Johnny, por gentileza, essa parte? Quero Leio ler sim. aqui essas 2 páginas. Leio sim. A família do pastor. As famílias estão enfraquecendo em todo o mundo, assim também um número alarmante de famílias de pastor. Entretanto, as Escrituras estabelecem uma família forte, exemplar, como um pré-requisito para o ministério pastoral. Embora se admita que as pressões no ministério contemporâneo sejam enormes, um casamento e um relacionamento familiar caracterizados pelo fruto do Espírito e pelo amor de Cristo serão capazes de enfrentar os assaltos inevitáveis de uma cultura pagã, pós-moderna e as intensas demandas do ministério pastoral de hoje. A casa do pastor deve ser sua prioridade no ministério. Joia. Esse capítulo é o Richard L. Mayhuer, eu acho que deve ser assim que se pronuncia, né? E essa última frase é lapidar. A casa do pastor deve ser sua prioridade no ministério. Uma coisa que eu noto, irmãos, que o ativismo, ele pode, como o Júnior leu há pouco no outro livro, qual é o mesmo nome do livro que você está lendo, Júnior? Cristianismo pagão. Isso, e qual que é o nome do autor? Põe para nós aí na tela, Júnior, eu vou parar aqui a apresentação. Olha, não está dando para ver direito. Né? Você já tinha mandado no grupo, né, uma vez. Né? Você já tinha mandado no grupo. Qual que é o nome do autor, Júnior? É o Jorge Berna e Frank Viola. Joia. Então, eu vejo que o que o Júnior colocou aqui, né, esse material, aqui, achei, Júnior. Vou até compartilhar aqui para
Você está gostando, Júnior, desse material? Eu não conheço, né? Então... Tô gostando. Ah, né? Ó, Ele vai na contramão de tudo muitas coisas que a gente está vendo aí. Mas eu estou gostando. então, ó, aqui, ó, o livro, né? Fica a recomendação para nós, tá bom? É de que editora, Júnior? Deixa eu ver. A editora Aba Press, Sociedade Bíblica Ibero-Americana. Né? Joia. Isso me faz lembrar, irmãos, esse título, Fyodor Dostoiévski, que ele escreve muito, fazendo uma crítica, né, sobre a questão de um cristianismo raso. Ele tem várias obras. Hã? A crítica é nesse sentido mesmo. Isso. Muito legal. Ele faz crítica severa, rigorosa aqui. Por exemplo, Dostoiévski, meus irmãos, ele fala muito sobre Cristo e o anticristo. E quando ele faz essa obra, ele está dizendo o seguinte, que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, vivendo um cristianismo secularizado, nominal, mas na realidade a sua obra é de anticristo. Ou seja, ele levanta a bandeira de cristão, mas ele está sendo anticristo. Há uma outra obra de Dostoiévski que ele vai trabalhar muito sobre a questão do idiota. E quem era o idiota na perspectiva de Dostoiévski? Então, vale a pena a gente aprender com esses materiais, porque além de ser um clássico na literatura mundial, escritor russo brilhante, ele vai falar que o idiota, o que é o idiota? É alguém que a sociedade despreza porque ele faz o bem, não paga com a mesma moeda, sofre em nome da justiça, ou seja, ele parafraseia que se Jesus estivesse nos dias dele, seria tratado como um idiota. Então, perceba, os próprios cristãos estariam tratando Jesus de um idiota. Então, são críticas, assim, lapidares, né? E que nos fazem pensar sobre tudo o que a gente tem que fazer. Por isso que essa obra do nosso livro-texto, do livro do John MacArthur Jr. e todo o seu colegiado ali do seminário, eles são ótimos porque eles nos trazem ao quê? Ao reposicionamento. E aqui a gente está falando agora... Oi, Júnior? Crime e Castigo do Dostoiévski também é muito bom. Qual? Crime e Castigo. Muito. Obrigado, Júnior. Então, o reposicionamento começa conosco. E aqui, meus irmãos, vamos lá. Por que as famílias nas igrejas estão fracas? Porque as famílias dos ministérios pastorais estão fracas. Na obra que eu mencionei para vocês no primeiro bloco, do Carlos Alberto de Quadro Bezerra, eu achei assim, até muito humilde da parte dele. Os pastores se tornaram estúpidos, quando ele está falando sobre líderes, ele se inclui dizendo assim, ó, nós erramos em alguns pontos, e eu vejo, irmãos, que uma das coisas que mais me chamou a atenção, inclusive deixa eu fazer até uma breve citação aqui, do pastor aprovado, do Richard Baxter, que esse livro dele, ele vai fazer aqui 3 observações. A primeira parte é o exame de nossas vidas pessoais. E aqui ele chama o pastor para refletir sobre ele mesmo. E para ele enxergar a necessidade do arrependimento. O segundo lugar é velando pelo rebanho. Perceba, como que a gente vai velar pelo rebanho se a gente não faz um autoexame das nossas vidas? E por último, ele fala algumas diretrizes para a preservação do rebanho. Ou seja, a partir do meu autocuidado profundo, buscando realmente me ajustar como Deus deseja, cuidando de mim mesmo na perspectiva bíblica e me arrependendo de todo o coração e fazendo valer o evangelho, aí eu começo então a cuidar do rebanho, eu tenho motivos do cuidado pastoral e razões para instruir o pastorado. E por último, eu vou pensar no futuro desse rebanho. Por quê? Porque eu já estou deixando um exemplo a ser seguido. Então, essa literatura, ela tem que ser lida por vocês em algum momento. Peguem Baxter e leiam. Eu falo para vocês, irmãos, que quando a gente começa a ler Baxter, você lê uma página de Baxter e você fica uma tarde toda refletindo. Você não consegue parar. Tamanha é a percepção daquilo que ele consegue transmitir, e eu fico fascinado com alguém que conseguiu pôr no papel ideias tão claras, tão lúcidas e palavras tão iluminadas, tão cheias de luz na revelação. Ou seja, eles conseguiram
marcar aquela geração e marcarem muitas outras gerações depois delas e até hoje. A gente tem que lembrar que Baxter viveu ali, se não me falha a memória, irmãos, 1615 a 1691. Estamos falando de uma obra aqui de 4 séculos, praticamente. Então, a gente não... É simplesmente, publicado originalmente em 1656. Só isso. Então, pensem vocês como é uma obra importante para nós, tá bom? Mas voltando aqui para a apostila, vamos continuar lendo aqui essa parte. Continue para nós, pastor, por favor. Perdão. Um recente best-seller... Desculpa. Não, eu estou lendo até pelo meu livro, então não tem problema não. Eu fui... Ah, tá. Então, eu pulei aqui, sei lá para onde. O senhor está na página 190 ali, pelo que eu vi. Eu me perdi aqui. Fui mexer aqui no tamanho e acabei me perdendo. Tá, você está lendo pelo seu livro, então pode continuar que eu me acho aqui. Tá bom. Um recente best-seller sobre o ministério pastoral contém um capítulo intitulado, abre aspas, alerta, o ministério pode ser uma ameaça para a sua família, fecha aspas. Por mais chocante que seja, o título reflete com precisão a realidade do ministério pastoral hoje. Uma pesquisa pastoral realizada em 1992, publicada em um importante jornal, descobriu as seguintes dificuldades significativas que produzem problemas conjugais nas famílias dos pastores. 81% tempo insuficiente em conjunto, 71% uso do dinheiro, 70% nível de renda, 64% dificuldades de comunicação, 63% expectativas da congregação, 57% diferenças quanto ao lazer, 53% dificuldades na criação dos filhos, 46% problemas sexuais, 41% rancor do pastor com relação à esposa, 35% diferenças quanto à carreira ministerial, 25% diferenças quanto à carreira da esposa. Bom, só uma pausa, irmãos, é muito interessante tudo isso, né? E fica aqui uma sugestão para os meus irmãos. Percebam que, na grande maioria das vezes, sim, tem questões financeiras envolvidas, tem questões de identidade, mas a maioria são questões de relacionamento, né? Pode ver, relacionamento e de compreensão com relação ao seu papel, com relação a como lidar com cada uma dessas questões, né? E isso é bem curioso. Pode ver as questões com os filhos, né? Bem interessante. Né? Querem fazer algum comentário? O nível de renda aí ficou meio... em relação ao ministério, o nível de renda é isso? Sim, porque, Gil, pensa assim, muitas vezes a pessoa ela tem uma vocação, né? Pode ver, ela tem uma vocação, né? E aí o que acontece, Gil? Você quer servir, mas a comunidade não tem maturidade sobre essa questão, entendeu? E você acaba ficando dividido, porque a família acaba tendo certas demandas e certas privações que, ora, isso gera muito desgaste, Gil. Quando você pega uma igreja histórica, Gil, que ela tem um padrão de sustentação do seu colegiado pastoral, é muito mais fácil. Mas quando você pega um projeto iniciante, ou igrejas mais novas, ou trabalhos missionários, tudo fica muito mais difícil, né? Ou igrejas pequenas, em países pequenos, países pobres. É um salário baixo, é isso, né? Baixo, E aí a pessoa tem que dividir o tempo dela com a igreja, com o trabalho secular, ele tem que se autossustentar. E isso tudo é uma demanda, assim, quase sobre-humana, né, Diogo? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, na última aula nós falamos bastante sobre renúncia, né? E eu até... depois eu estava me lembrando, né, sobre isso. Logo quando eu me formei no seminário teológico, logo na sequência eu me formei em 93, 94 eu me casei. E como eu me casei, vim para essa região aqui do Alto Tietê, em 95, eu já tinha ido para a Igreja Batista Missionária, finalzinho de 94 foi quando Deus me separou para ir para lá, foi uma experiência maravilhosa que eu tive. E aí, em 95, eu comecei a fazer engenharia.
E eu comecei, até porque eu gosto de números, eu gosto dessas coisas, e o mercado financeiro gostava muito de engenheiro. E o que eu comecei? Eu comecei a fazer engenharia, e pouco tempo depois, no meio do ano de 95, a igreja me chamou para ser o dirigente. A igreja tinha 10 gatos pingados. Até hoje nossa igreja não é grande. Mas eu fiquei num conflito tão grande, porque eu falei, não, como que eu vou pastorear fazendo engenharia? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu tirava de letra. Eu me reuniria com a igreja e falaria, irmãos, nós vamos nos ver sábado e domingo, alguns sábados sim, outros sábado não, e domingo. Na semana, apenas quando eu tiver folga, né, na faculdade, alguma janela. E eu iria pedir essa compreensão, porque de todos aqueles 10 irmãos que estavam na igreja, nos próximos 2 anos seguintes, eles foram embora, ficou 2. Ou seja, eles queriam um pastor praticamente integral, mas eles não estavam dispostos a pagar um preço comigo. Aí depois, Deus foi trazendo mais pessoas. Mas eu, como um jovem pastor, eu tinha 24 anos quando eu fui para a igreja. Me casei com 23. Eu assumi aquele ministério com 24 anos. Comecei a cuidar daquela comunidade como dirigente. Então, imagina, eu tinha formação acadêmica na cabeça, mas eu não tinha prática. E era um desespero, porque eu nunca sonhei ser o pastor titular de nada, eu queria trabalhar com algum pastor. Eu não tinha vontade nenhuma, como essa questão de ser protagonista nunca foi algo de mim. Eu sempre amei trabalhar em conjunto com pessoas. E ali Deus literalmente me jogou. E aí, no meio do ano, eu comecei a pensar, antes do final do ano de 95, eu cancelei a engenharia, cancelei pedi para bloquear ali meu curso, e pensei, um dia, quem sabe, eu faço um MBA de finanças. Naquela época tinha um MBA no IBMEC, que era um MBA aberto, que era livre, porque como eu tinha feito o seminário teológico livre, eu não tinha um diploma reconhecido pelo MEC. Então, eu parei. E assim, eu digo para os irmãos, né? Estou até hoje pastoreando, e vocação, mas na experiência daria para ter feito uma outra faculdade. Era tudo muito iniciante, mas eu ia chamando as pessoas, sabe? E se eu tivesse um pastor mais experiente para me orientar, mas imagine, irmão, a minha autocobrança, né? Então, essas coisas, Gil. Mas eu tinha mesmo que eu tivesse uma cobrança, eu ainda tinha um excelente emprego. Nessa época, eu já era gerente de pregão, lá do HSBC. Nessa época, nem era ainda HSBC, era um banco francês. Eu era gerente desse banco francês lá no pregão. E tinha um excelente salário. Então, quer dizer, diante de toda a pressão, eu ainda tinha um excelente salário. Excelente salário. Então, para mim, era um pouco mais tranquilo. Entendeu? Aliás, nessa época, eu acho que já estava como... Não, eu ainda não era gerente. Eu me tornei gerente em 98. 98. Nessa época, eu trabalhava só como operador e pregão de alguns bancos, mas já estava ganhando muito bem. Já estava com um bom salário. Então, quer dizer, isso me compensava, mas pensa assim, imagina se eu ainda ganhasse mal, pastoreando uma igreja, parando de fazer faculdade. Ou seja, olha a cobrança, olha a cabeça. Imagina a mulher, novinha, tirei lá da Zona Norte, trouxe para Poá. Minha rua tinha barro. A branquinha toda dondoca, parecia um bibelô. Sabe aquelas bonequinhas, bibelô? Aquelas bonequinhas de porcelana? No meio do barro. Coitadinha, ficava doida. Então, tanto é que ela falava, vou fazer missões lá em Ferraz de Vasconcelos. Na cabeça da minha esposa era isso. E era isso mesmo que a gente fazia, entendeu? Então, assim, agora pensa essas dificuldades nas suas mais variadas proporções, né? Uma pessoa que está tendo filhos, que, de repente, está se enveredando para caminhos problemáticos. Então, assim, é muito difícil tudo isso, né? Essas estatísticas, elas nos assustam, mas elas acabam nos alertando também, né? Tá bom? E, assim, eu louvo a Deus, irmãos, porque tudo o que a gente faz com devoção, Deus nos compensa, né? Gosto ainda da área de cálculo, gosto da área de engenharia, mas eu consigo viver sem. Eu não consigo viver sem a igreja, sem a teologia, isso não. Mas se um dia eu tiver, quem sabe, um tempo livre, quem sabe eu faço um curso, né? Aí depois, graças a Deus, eu consegui validar meu diploma de teologia, fiz uma pós em teologia, e aí fiz um MBA. Aí, quando eu fiz o MBA, eu podia ter feito em finanças. Eu podia ter feito em finanças da FGV, mas, poxa, eu amo tanto estar entre pessoas, treinar pessoas, que eu acabei fazendo gestão de pessoas. E eu fiz lá na FGV. Mas, assim, o MBA de finanças é muito bom também, né?
Mas eu preferi fazer para poder unir mais aos meus dons, né? Tá bom, meus irmãos? Então, é muito difícil tudo isso que a gente está vendo aqui. Querem falar mais sobre algum ponto, meus irmãos? Essa pesquisa é de 92, né? E, sei lá, a julgar pela situação atual, acho que a tendência aqui é ter piorado. Sim, sim, pastor, não tenha dúvida. Com igrejas sérias, né? Com igrejas neopentecostal, não. Porque aí é outra realidade, eles não estão preocupados com esses valores, né? É tudo uma piada, é tudo uma empresa, né? Não dá para usar a régua deles, né? Pra gente, não dá para medir o padrão deles. Está fora, né? Tem como. Graças a Deus que dessa cama de Procusto a gente não se enquadra, Júnior. Lembra da cama de Procusto? Sim. Né? Não dá para usar ele como referência, né? Graças a Deus, né? Pode ler para nós. Quem quer ler? Quer continuar? Deixa o Gil ler agora um pouco, pastor, por favor. Ok. Hoje, na década de 1990, ninguém questiona o fato óbvio de que a maioria dos pastores e suas famílias estão sofrendo pressões cada vez maiores por causa do ambiente em que estão ministrando. Isso não é de se surpreender quando se reflete sobre a natureza do ministério. Isso, quando se reflete. Considere essas pressões envolvidas no pastorado. Primeiro, o pastor envolve-se com humanamente impossível. Lida com o pecado. Se você quiser ler no livro, acho que é melhor, né? melhor, né, para você, tá? No livro o texto é página 164. Encontrei aqui. Boa. Né? Eu gosto de replicar aqui para aqueles irmãos que estiverem assistindo, tanto pelo canal do YouTube, tanto do meu quanto do seminário, quanto pelo podcast do Spotify, irmãos. No Spotify dá para ver o vídeo, né? Nos outros podcasts só ouve o áudio. Então, pode ler para nós, Gil? Vou repetir um outro novamente. O pastor envolve-se com o humanamente impossível. Lida com o pecado na vida das pessoas. Ponto. Deixa eu gastar um tempo aqui, meus irmãos. A gente se esquece desse detalhe. O trabalho pastoral é a matéria-prima, que é praticamente humanamente impossível. Como que a gente vai querer achar que vai ser fácil ou performático? Não vai. Ele é muito maior do que a gente imagina. Os desafios, desdobramentos, a complexidade. Por essa razão que a gente muitas vezes até se encontra num grau de exaustão, eu diria, imenso. Porque se não... saída... Será que a saída não seria um sacerdote colegiado da igreja? Porque fica muito monopolizado para uma pessoa. Não, Júnior, não necessariamente, Júnior. A clareza, lembra que em psicologia pastoral, quando eu falei sobre psicanálise, que os psicanalistas eles tentam levar a pessoa à admissão e quando elas conseguem enxergar aquele fato que as assombra, o seu medo, a sua patologia, ou seja o que for, eles caem em si e o processo de conscientização se torna um processo de cura. Aqui, no momento em que nós entendemos que o pastorado é uma matéria-prima que é algo sobrenatural, a gente descansa um pouco. Por quê? Ora somos pecadores e pecaremos, e ora a matéria-prima que trabalharemos é de pecadores. Isso me faz lembrar muito o pastor Ricardo... Mas o Moisés estava com muita demanda. Teve que ter um grupo... Não, eu entendo. Não estou querendo negar essa demanda, Júnior. Essa demanda, ela é legítima, você tem que compartilhar. É por essa razão, Júnior, que a gente entende que a igreja deve existir na igreja aquilo que nós chamamos de pastorado mútuo. Ou seja, o pastor cuida de todos e todos cuidam uns dos outros na medida dos seus dons e talentos e disponibilidade. Quando há essa
sinergia, facilita demais o trabalho pastoral. Quando há essa maturidade no colegiado, facilita demais. Então, quando nós falamos do pastoreio mútuo, não é diminuindo o ofício do pastor, não, mas é trazendo a igreja a essa mentalidade do autocuidado. É a participação mais do corpo, né, de Cristo. Exatamente, é assim, aí sim. Pode ver que geralmente as igrejas, inclusive igrejas históricas, não são batista tradicional, você sabe disso. O pessoal vai na igreja como o católico vai na missa. Ele vai lá ouvir a palavra e beleza, domingo que vem ele volta. E aí do pastor se não der um bom sermão, é ou não é? Nas igrejas batistas, na sua grande maioria, os irmãos, se o pastor começar a descer o cajado lá, eles arrancam o pastor. Porque o pastor não está falando o que a gente quer ouvir. Tem um lado lindo da igreja batista. Tem uma dependência, né? Tem um lado lindo da sua democracia, mas tem um lado horrível, que tem os donos da igreja, que é aqueles que fundam a igreja, que é aqueles que financiaram a igreja. Eles se sentem dono e até do pastorado. Isso é horrível. Eles desfiguraram o pastor. Eles desfiguraram o dom pastoral. E agora eles não deixam com que ninguém faça algo contrário ao que eles pensam. Ou seja, é uma desvirtude. Então, perceba, aqui, quando há maturidade, lembra, logo no início do livro do John MacArthur, ele fala que a igreja dele, o colegiado dele, o povo dele, amavam Bíblia e se entregam nessa causa, então tudo fica muito mais fácil. Por isso que nas aulas passadas eu falei muito sobre essa questão de não vivermos o comparativo. Porque tem vezes que a gente vai pastorear um povo difícil. Vamos lá, na última aula, na quarta aula, eu falei muito sobre Moisés e Josué, que o rebanho que Moisés pastoreia é um rebanho difícil. O rebanho que Josué pastoreou é um rebanho de conquista, foi fácil. Mas quem é outro pastor que teve muito trabalho? Jeremias. O homem que viveu um suplício. Quem é que gosta do profeta Jeremias, no sentido assim, Jeremias é o meu modelo? Só quem tem um ministério sofredor que nem Jeremias. Concorda? Jeremias sofreu em Judá, em Jerusalém. Ele era profeta do sul. O pai dele era um grande sumo sacerdote nos dias de Josias, ou seja, o momento em que Jeremias nasce, Judá, a tribo do sul, estava num grande avivamento. Algum tempo depois, Josias morre, uma morte prematura, porque enfrenta Faraó Neco, não deveria, o texto faz uma denúncia, e ali há uma mudança na chave. Em poucos anos, o povo da tribo do sul começa a entrar numa frieza violenta. Agora, Jeremias, como filho de Ilquias, que era o sumo sacerdote, Deus levanta ele como um profeta ainda novo, mas o contexto totalmente contrário àquela pela qual ele viveu algumas décadas atrás. E durante todo o ministério longevo de Jeremias, só foi chumbo grosso. Eu pergunto, Jeremias tinha clareza disso. E aí, esse é um ponto de tensão que a gente não pode desconsiderar. Eu me lembro que eu estava numa palestra que o Ricardo Barbosa estava pregando, se não me engano, num congresso da CEPAL, e ele disse uma frase muito interessante, ele falou assim, pastores, acho que foi em Águas de Lindóia, Serra Negra, não me recordo muito bem, eu fico admirado com os pastores que disseram assim para mim, e dizem assim, na minha igreja não tem mais problema, na minha igreja só tem homens consagrados, fizemos isso e aquilo, agora está tudo resolvido. Aí ele falou assim, eu acho tão estranho isso, porque a matéria-prima do pastor é o problema. Como foi bom ouvir o Ricardo Barbosa falando sobre isso. Porque, de fato, eu acredito nisso, não tem ministério pastoral sem problema. Por quê? Porque nós lidamos com o pecado na vida das pessoas quando? Sempre. Ora é muito pecado e ora é menos pecado. Mesmo em períodos de avivamento, como foi a igreja primitiva, tinha pecado. E eles tinham que saber lidar. É que no momento de avivamento, no momento de doação entre os irmãos, no sentido de se doarem a Cristo, ao reino, fica mais fácil pastorear. Em momentos em que aquelas pessoas estão rancorizadas, por exemplo, irmãos, eu conversava com a professora Aparecida, a filha dela casou-se com um rapaz lá do Chile e foi morar lá no Chile. E aí a gente estava conversando um pouco sobre a igreja evangélica do Chile. Lá na ditadura do Chile, quem apoiou os ditadores foi a igreja evangélica. E o que acontece? O povo chileno tem uma revolta contra os evangélicos lá por causa disso. Olha que interessante. É o estigma que está naquela cultura. Pinochet.
Pinochet. Os pastores apoiaram Pinochet. Olha que interessante, Júnior. Então, perceba, como deve ser difícil pastorear no Chile. Você está entendendo, Júnior? Agora eu pergunto, é mais difícil pastorear no Chile ou no Brasil? Claro que é no Chile. Pastorear na Arábia Saudita ou na Coreia do Sul? Claro que é na Coreia do Sul. Perceba, quando nós temos essa clareza que a gente está lidando com o pecado dos homens e que o nosso trabalho, ele é um trabalho que é humanamente algo impossível, e é de fato, por isso que nós não usamos a régua de medida dos neopentecostais, porque eles usam artifícios humanos. E quando a gente tem essa clareza, que é uma libertação, porque a gente começa a viver, então, o quê? A dependência de Deus. Amém, irmãos? É isso. A gente começa a viver a dependência e entender cada ciclo. Que hora a gente vai ter ciclos mais regados de frutos e hora ciclos mais mirrados. Faz parte da vida. Pode ver, os pastores não sabem lidar com os ciclos. Não sabem lidar com as perdas. Não sabem lidar com as derrotas. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade triunfalista. O que importa é o sucesso, é a fama, é o glamour. Isso é fruto do meio, que é errado. Ou seja, é a igreja virando o mundo. O mundo já está dentro da igreja. E a igreja está querendo se ajustar ao mundo. Pode ver, hoje os grandes evangelistas das mídias são todos fofinhos, palavras bonitinhas. Eu, inclusive, estava pensando, né, tempos atrás, eu estava vendo o surgimento de vários pregadores nas redes sociais e, puxa, eu fiquei tão feliz e falei, poxa vida, são os Billy Graham brasileiros, mas agora eu estou vendo que não são os Billy Graham brasileiros, são os Macedinho brasileiros, de um novo formato midiático, de show business, show eclesiástico. Eu fiquei tão triste, eu falei, puxa vida, estão perdendo tanto, porque eles estão se ajustando ao mundo. Percebam, irmãos, a gente não quer uma igreja, muitas vezes, que tem um ateliê, a gente quer uma igreja hipermercado, uma igreja mega, porque senão, entendeu? Fruto do meio. Então, esse ponto 1, ele é muito bom para a gente considerar, tá bom? Vamos ler os outros pontos para a gente fazer um breve debate, para a gente continuar aqui, que eu tenho mais alguns apontamentos para a gente ir para a apostila. Vamos lá. Gil, leia para nós, por favor. O pastor cumpre um papel que nunca se completa. Resolve problemas que vão se multiplicando. Pode continuar. Tá. O ponto 3. O pastor serve sob uma credibilidade cada vez mais questionada aos olhos da sociedade. Aí aqui eu quero gastar um minuto. Eu acredito que o item 2 é porque, de fato, faz parte da matéria-prima. Que o Ricardo Barbosa disse, faz parte, é o problema, é o pecado, é a fraqueza, é a humanidade, é o povo caído. É esse povo caído que diz, eu chegarei na Nova Canaã, mas por enquanto eu estou indo para lá. Ainda não me tornei um de lá. Já o item 3, a credibilidade, eu quero crer que está alinhada principalmente por causa do quê? Porque nós, pastores, infelizmente, deixamos as coisas se perderem dentro do nosso quintal. Aqui eu usaria até a parábola da dracma perdida. Lembra que as 3 parábolas de Lucas 15 é a do filho pródigo, da ovelha perdida e da dracma perdida. O filho é pródigo, ele vai. E ele gasta o que não poderia. Mas ele volta e o pai está ali aguardando. A ovelha ela é perdida, ela é débil, ela se perde, o pastor vai atrás. Mas a dracma perdida, a mulher perde dentro de casa, né? E ela tem que varrer e arrumar a casa para achar. Eu quero acreditar que essa credibilidade é fruto desse princípio. Os pastores se perderam dentro de casa. Por quê? Ora pelo status, ora pelo mundanismo, ora por causa da sua intelectualidade. E, querendo ou não, a gente deixou um rastro e não um legado. E aqui, me entendam, tá, meus irmãos? Eu quero usar um termo. Na minha opinião, eu acho que a igreja brasileira e mundial, ela vai ser repaginada na questão de caráteres e valores. Enquanto a igreja não entender que o papel dela está mais voltado a essas questões de princípios, e princípios bíblicos, aqui não me refiro a princípios humanos, ela vai continuar perdida dentro dela. E eu quero acreditar que uma das coisas que o Espírito Santo de Deus vai fazer na igreja moderna, quem sabe essa igreja que eu gosto de usar o termo, que é a igreja de João Batista,
que prepara o caminho para a volta de Jesus? É a igreja que será aquela última voz profética na terra, aquele corpo de Jesus que realmente representa Jesus, assim como João Batista preparou o caminho para a vinda do Messias, a igreja de Jesus vai preparar o caminho para o retorno do Messias. E eu não tenho dúvida que Deus vai fazer algo extraordinário dentro da sua igreja. Porque antes de Deus derramar o juízo dele no mundo, ele derrama na igreja. E eu quero acreditar que Deus, ao limpar Deus a sua igreja, e a minha oração é que eu seja achado aprovado, e a nossa igreja seja achado aprovado, e as nossas igrejas, e aí vai ter uma repaginada. Porque eu quero acreditar, meus irmãos, que o Espírito Santo não errou, a Bíblia não errou, quem está falhando somos nós, né? Então, essa credibilidade é culpa nossa. E aqui, eu penso que a gente tem que repensar muito sobre isso, né? Pois não, Júnior? E qual igreja, né? Hã? E qual igreja? Porque daqui a 30 anos, qual será a identidade da igreja? Então, eu penso que, Entendendo? sem a nomenclatura de placas, né, Júnior, mas eu creio que Deus vai levantar um povo assim. Sem placa mesmo, estou usando sem placa. Sim, sim. Diga a igreja. Indiferente de ser dessa ou daquela, eles vão levantar a bandeira do sangue do Cordeiro, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Podemos continuar? Amém, podemos. 4 pontos, leia para nós, por favor. O pastor permanece a postos 168 horas por semana. Aqui, meus irmãos, a gente tem que saber ajustar os ponteiros. Só vou dar um exemplo rapidamente para vocês do que me aconteceu esse final de semana. Esse final de semana, eu fui para a igreja, minha esposa, como vocês sabem, tem trabalhado muito, ela acabou não indo, e infelizmente ela precisou trabalhar, e ela continuou trabalhando, aí fui ajudá-la até com relação ao almoço, porque eu tento ser presente como companheiro, gosto de cozinhar, então ela cozinha durante a semana, quando ela não pode, eu tento ajudá-la, mas aos domingos é o meu dia. E aí eu estava preparando aquele macarrão, faço um macarrão maravilhoso, com creme de brócolis, meus irmãos, vocês não têm noção, com bife à milanesa, ó, já começa a salivar, é maravilhoso. E aí um casal me procurou, e ali eu estava cozinhando, era 4 horas da tarde ainda, não tínhamos almoçado, saí um pouco tarde da igreja, e falei, irmão, não vou conseguir te atender. Eu sei que quando eu dei uma pausa, era 6 horas da tarde. E na segunda-feira, como eu trabalhei no sábado, eu gosto de folgar aos sábados, aí eu abri um parênteses para atender um casal. E ali eu gastei um bom tempo socorrendo aquele casal. E até falei para aquele casal, falei, filhos, olha, você sabe, eu estou de folga e me compreendam. Porque o que acontece, irmão, se a gente não tiver aquele autocuidado, chega uma hora que a gente entra em exaustão. E foi uma folga, eu diria, assim, meio mirrada, porque eu tive que dar muita atenção e me preocupar muito com esse casal, e isso tudo me trouxe uma certa preocupação. E se a gente não souber, em alguns momentos, dizer não para algumas pessoas, a gente acaba morrendo. E aqui fica, né, a lembrança para vocês que fizeram a matéria Psicologia Pastoral, como é importante a gente ter coisas para se restabelecer, para encher os nossos tanques. E principalmente, como ensina o pastor Heine Cordeiro, a gente precisa do dia de descanso, porque é por meio dele que a gente vai ter energia para prosseguir por mais uma semana, tá bom? Se a gente não tomar cuidado, a gente naufraga por causa da folga, ou seja, por causa do sabate. Lembra que Israel, ou melhor, Judá, foi para o cativeiro babilônico porque eles tinham pecado contra o sábado. Não sei se vocês sabem, mas os 70 anos de cativeiro era também fruto do pecado de Israel, mas também fruto porque eles se esqueceram de adorar a Deus no sabate. E Deus os manda para o castigo na Babilônia por causa disso. Os profetas vão anunciar isso. Quando a gente negligencia o descanso, o nosso corpo grita. Cuidado, meus irmãos. Continua para nós, eu leio 5 ao 10 agora, e aí a gente faz um breve comentário. Espera-se que o pastor tenha um desempenho excelente em uma ampla gama de habilidades, sendo, a qualquer hora, erudito, visionário, comunicador, administrador, consolador, líder,
financista, diplomata, exemplo de perfeição, conselheiro e apaziguador. Deixa eu dar um pausa aqui. Meus irmãos, a gente tem que ser muito resolvido. O que somos e não somos. Não tentem agradar as pessoas porque elas te deram um elogio ou porque elas estão te bajulando. Aliás, cuidado com os bajuladores, porque esses vão te dar sempre trabalho. Pode escrever. Quem gosta de bajular, se prepare que vai vir chumbo grosso em qualquer momento. Continua para nós. Diga, por favor. Espera-se que o pastor produza mensagens fascinantes que transformem vidas pelo menos 2 vezes por semana, 52 domingos por ano. 7. A brigada de combate do pastor é, em geral, uma força voluntária, não uma ajuda remunerada. Só uma pausa rapidamente, Dio. O 6º ponto, meus irmãos, isso daqui parece fácil no começo, mas depois é horrível. Por isso que a gente precisa ter disciplina e tem que ser firme, senão a gente vai acabar tendo uma igreja onde a gente fica copiando mensagem dos outros. E aqui é muito difícil. E essa questão do voluntariado é mais difícil ainda, porque você depende do voluntariado para tudo. E quando as pessoas dão metade do que elas podem dar, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Sabe aquela frase, é o que eu tenho para hoje? Tem vezes que a gente tem que saber lidar com isso, orar para Deus mudar os corações, mas trabalhar com o que a gente tem. E é muito difícil também ter essa perspectiva do voluntariado, tá bom? 8. Por favor. O pastor e sua família parecem viver em um aquário que todos podem observar. 9. O pastor muitas vezes é mal remunerado, não muito valorizado, pouco reciclado e sobrecarregado. 10. Como figura pública, o pastor pode receber as mais duras críticas, tanto da comunidade como da congregação. Joia, meus irmãos, eu creio que essas reflexões, ao mesmo tempo que e essas palavras sejam assustadoras, elas nos dão um norte do quão árduo é o ministério pastoral ou missionário. Mas, ao mesmo tempo, elas nos preparam para a dura realidade do que é ser um pastor. E com a graça de Deus, a gente vai ter êxito, porque é o Senhor quem nos chamou, é Ele que nos capacitará. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos fechar agora, que já deu o horário. Alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Tranquilo? Ok. E aí, no último bloco, só vou concluir as páginas desse livro e a gente vai aqui para um outro material que eu preparei para vocês, tá bom? Mas fortes são essas palavras, não, meus irmãos? Fortes mesmo. Tá? E eu sei que o livro tem muito mais coisa, eu quero agora fazer algumas observações de algumas coisas que eu separei para vocês. Tá bom? Então vamos parar a gravação aqui para a gente ir para o último bloco.